Fala pessoal, passando aqui para analisar com vocês essa vitória do Corinthians agora há pouco lá na Argentina por 2-0 contra o Platense, time, apesar de 120 anos, um time jovem em competições da Conmebol. Um time que fez um primeiro tempo difícil, o Corinthians teve algumas dificuldades, mas no segundo tempo a qualidade técnica do Corinthians, que é muito superior, acabou sobressaindo e acabou levando o jogo, levando 3 pontos aqui para o Brasil. Mas vamos por partes primeiro, né? Primeiro a escalação do Corinthians. O que o técnico Fernando Diniz, que fez o seu primeiro jogo no comando do clube, bolou ali para a equipe. Primeira coisa, a entrada do Kaique, que é um menino jovem, que teve poucas oportunidades entre os titulares, saiu jogando. Então, teoricamente, o Corinthians com mais velocidade. Lembrando quando era com o Dorival, rodava um pouquinho. O ataque dupla de titular é Yuri Alberto e Memphis. Quando não jogava um, poderia às vezes entrar o Garro, fazendo um meio campo mais povoado, com 5 homens. Enfim, não tinha essa velocidade que o Fernando Diniz apostou agora com o Kaique. Então já foi um efeito bom. Por quê? Porque no primeiro tempo o Platense foi um pouco mais em direção ao gol, teve mais chances de gol, e o Kaique que precisou apontar pelo lado esquerdo para ajudar o Matheus Bidu na marcação. Então, talvez sem um jogador ali daquele lado ajudando na marcação, o time da Platense ia ter mais chances, ia chegando com mais perigo, poderia ter feito um gol ali e o Corinthians saído atrás do placar. Então, a primeira importância do Kaique, até o Fernando Diniz destacou isso agora há pouco na coletiva, do bom primeiro tempo que fez o Kaique, mesmo sem o Corinthians jogar tão bem ofensivamente. Outro ponto de destaque, o Garro. O Garro foi muito importante, deu 2 assistências no jogo, para os 2 gols, foi o passe do Garro, e esse eu acho que é o principal desafio do Diniz até aqui. O Diniz precisa recuperar o Garro, porque apesar do Corinthians funcionar em outras épocas também sem o Garro ali jogando no meio campo, às vezes com o Bidon, às vezes com o Carrijo, o Garro ele tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica que muitos clubes procuram, tentam um jogador, um 10 dessa qualidade, apesar de vestir a 8, uma camisa 10 clássico assim, nessas características, e no Garro o Corinthians pode enxergar essa função. Então, acho que o principal trabalho do Diniz nesse momento é recuperar, primeiro, a confiança do Garro, que realmente estava um pouco em queda por conta das partidas ruins, por conta da questão física, e a segunda parte é a comissão técnica do Diniz / do Corinthians ajudar fisicamente com que o Garro tenha aí sim essas oportunidades físicas de desempenhar um bom papel. No meio campo, o Corinthians hoje teve André, Ranieri, Breno Bidon e o Garro. Foram 4 homens. Só que o André, por exemplo, não estava caindo pelas pontas igual caía com o Dorival. O próprio Diniz explicou que ele colocou Ranieri e André um do lado do outro, formando uma dupla de volantes. Sabe? Porque com o Dorival a gente via os 2 jogadores escalados, mas o André caindo pela ponta, diferente do que aconteceu hoje. Esse, para mim, é o segundo principal destaque. O primeiro destaque foi a entrada do Garro de volta ao jogo, né? Sendo o Garro que a gente conhece, de jogador vertical, passe, que consegue ajudar, alimentar os companheiros a ter posse de bola, a receber bola em direção ao gol. Lembrando que o Garro deu até um outro passe muito bom no primeiro tempo para o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto acabou perdendo. Então, importante essa participação do Garro. Então, o Garro nessa questão. Segunda questão é o André de volta ao meio campo, como segundo volante, fazendo a função de volante. E aí o terceiro é a entrada do Kaique. Então são 3 pilares de um Corinthians que foi a Argentina, ainda sem as características do Diniz, tem toda aquela característica toda de sair jogando, toquinho de bola, ainda muito cru dessa característica do Diniz, mas foi para fazer um simples bem feito, sofreu quando precisou sofrer, mas conseguiu fazer os gols quando a qualidade técnica sobrou, que o Corinthians tem mais qualidade do que o Platense, que é um time limitado tecnicamente, apesar de ter vencido uma competição há pouco tempo. É um time que ainda busca mais qualidade técnica e um pouco mais de tradição também. O Corinthians sobrou nessa questão e conseguiu sair com uma vitória. Agora o jogo é mais complicado, é contra o Palmeiras em casa, no domingo, na Neoquímica Arena. Agora sim é um jogo de muito mais pressão, um jogo mais difícil, um jogo muito mais equilibrado, de um adversário que lidera o Campeonato Brasileiro, fazendo um grande campeonato,
E aí a gente precisa ver como que o Fernando Diniz, em pouco tempo também, vai bolar esse time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha aí com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no Lance TV.